Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar mais uma análise pré-mercado aqui. E vamos dar uma olhadinha aqui o que o mercado entregou para a gente hoje aqui, né? Então, olhando aqui, analisando o mercado aqui no gráfico de 1 minuto, repara que o mercado ele abre aqui, né? E aqui ele já nivela bem aqui esses topos, né? Repara que o mercado ele tem sentido uma demanda muito forte aqui nessa região, pressionando o preço aqui para baixo. Chegando mais próximo aqui, o mercado ele vem caindo, nem vem caindo assim muito bonito, olha só que ele veio caindo, mas veio caindo assim com alguma relutância, né, a partir desse movimento aqui. Aqui ele induz na compra, tá? Então essa indução compradora aqui, o preço faz o seguinte, uma espécie de choque nesse ponto aqui, porém sem capturar nenhuma liquidez. E a gente sabe que quando o mercado ele faz um choque no meio do nada, sem nenhuma captura de liquidez, repara que não tem nenhuma liquidez aqui para trás. O ponto de liquidez é aqui, ó, né? Que é esse fundo aqui que a gente comentou, né? Que já sentiu demanda aqui também. O choque é lá em cima, olha. Aqui ele até dá mais uma respeitada, mas no momento o preço estava aqui em cima. E aí ele faz um choque, e nem existe possibilidade para o nosso operacional, né, que a gente opera sempre pós-captura de liquidez, nem possibilidade em pensar, né, mas muita gente pensou numa compra nessa região aqui ou nessa região aqui. Ó. Muita gente pode ter certeza que comprou aqui nessa região, pode ter certeza disso. Por quê? Porque é um choque de indução. E quando esse choque de indução ele se confirma através da falha desse choque, né, sendo ali um fake choque, né, o mercado ele quebra forte aqui para baixo, ele deixa para nós aqui o quê? Uma região de interesse, né, uma região onde o preço ele tem um interesse aqui para poder ser mitigado, né, e aí a oferta entrar aqui novamente aqui nessa região. Você poderia marcar aqui, eu costumo marcar a região toda, poderia marcar aqui mais refinado, mas enfim, nesse momento aqui, sem dúvida alguma, que eu já estava posicionado aqui para uma venda. Eu já estava aguardando o preço ali numa venda. Quando ele rompe aqui, ó, e ele faz essa quedinha, e ele vem voltando aqui assim mais fraco, eu estava aqui, ó, posicionado aqui. Porém, o preço não consegue chegar lá em cima, tá? O preço não chega lá em cima e vai seguindo o flow. Aqui ele faz uma nova indução, né? Repara que ele faz novamente uma indução de um choque aqui, né? Vocês repararam aqui que já até estava marcado, né? Naquele momento. Uma nova indução aqui, ó. Mas logo ele cai já dando continuidade. E aí o preço vem e aqui ele faz o choque, tá? Aqui ele faz o choque. Porém, eu não gostei da forma. Eu achei que a intenção foi muito ruim para a entrada aqui. Diogo, por que aqui está alinhado uma possível entrada, porém aqui não está e aqui não está? O movimento acaba que não é o mesmo? Não, o movimento ele até pode ser considerado o mesmo, porém a gente sempre está comentando do seguinte, a questão de evento e localização. O evento é o choque. E a localização? O choque está fazendo na localização esperada? Não. Por quê? A localização que a gente esperava é aqui, ó, em posição de captura de liquidez. Quando o choque ele acontece antes de uma captura de liquidez, é um choque de indução. Então, a gente não considera ele como choque. A gente aguarda, na verdade, esse choque falhar. Sempre vai falhar? Não. E se não falhar? Se não falhar, deixa o mercado andar.
mas a maioria das vezes ele falha, tá? Se o mercado, por exemplo, ele viesse caindo aqui, ó, e nesse ponto aqui, ó, ele começasse a andar de lado, e aí sim ele viesse, deixasse o topo, capturasse a liquidez e entrasse a demanda, aí a gente estaria baseando na microestrutura, né? Na lateralização do preço. A gente estaria considerando uma captura de liquidez. Então, o preço sem capturar liquidez não tem operação. Não tem operação, tá? Aqui, o preço faz um choque. Ou seja, o evento na localização que a gente espera, que é capturando essa liquidez aqui. Essa linha no meu gráfico representa o ponto de liquidez, olha só, que a gente tem aqui no gráfico. Então, muita gente viu o preço fazer isso aqui, ó, várias vezes e começa, quando chegar nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou comprar colocando estoque no fundo. E aí o preço ele induz isso aqui, ó, por exemplo, ó, para a pessoa comprar. Por quê? Porque vai respeitar novamente. Aí o preço faz o quê? O que o preço faz? Simplesmente pega a ordem que a pessoa vai entrar aqui, ó, e puf, passa igual uma carreta em cima, estopando a pessoa. Tá? E aí lá embaixo, o preço começa a subir e a pessoa fala, olha só, me estopou e andou. Então isso é muito comum, tá? Então é a frase muito popular, né? Que a gente ouve principalmente nessa técnica que a gente utiliza, que é: se você não identifica a liquidez, você se torna a liquidez. E a liquidez é você ser estopado e o mercado depois desenvolver a seu favor. Então aqui o mercado faz, eu não gostei da forma que ele, né, a anatomia desse movimento, que eu não agradei tanto, então eu não participei, tá? Quem participou estava errado? Não estava errado, tá? Estava arriscado. Por que arriscado? Porque a gente sabe que aqui atrás tem um gap, tá? Isso aí é um ponto negativo. Ponto positivo, está em captura de liquidez. Só isso já dá uma alta probabilidade. Faz um choque, tá? Também é um ponto positivo. Então, tem muitos pontos positivos também, não é só ponto negativo, tá? Então, eu não participei, foi a minha escolha, tá? Mas eu desenhei, eu marquei o choque, eu coloquei o risco-retorno, porém eu não participei dessa operação. Parabéns para quem foi, e com certeza aqui, ó, no mínimo 3-1, se for um risco de 100 pontos, pegou 300 pontos. Desenvolveu até mais, né? Desenvolveu até mais, olha só. Se for olhar desde essa virada de mercado, desenvolveu um total de 750 pontos, um trade de 7,5 vezes risco. Mas pelo menos 3 vezes o risco já está muito bom. E aqui o mercado começa a andar de lado, né? Aqui ele começa a nivelar os topos e nivelar o fundo. Mas aqui ele mostra uma força de fundo maior, embora exista aqui um equilíbrio, mas a força da demanda está maior. O que a gente vê, olha só, ele começa com buracos, ó, e aqui em cima somente aqui. Aqui a gente já viu até o preço vazando para cima, que demonstra a força, né, dessa demanda. Se colocar aqui uma POC a partir aqui, ó, desse candle aqui, até o último candle antes dele explodir lá para cima, até aqui, olha só, o preço trabalhou fortemente nessa região de cima. Então, você vê que o preço trabalhou muito pouco aqui e ele trabalhou muito aqui nessa região, que mostra uma força de demanda muito grande, tá? Uma força de demanda muito grande aqui nesse movimento. E aí, interessante é o que? O mercado cria, né, essa liquidez para que seja capturada, e lá em cima a gente tem aquele bloco, né, que ele deixou do fake shock, né, aquele POI lá em cima. E o preço chega lá no POI. E aí aqui, olha, o preço, ele sente a pressão da oferta. Lembra que eu falei lá atrás que o fato do preço não conseguir chegar lá aqui, o fato dele quebrar forte para baixo, o flow já é um flow de baixa, né? Então, que isso aqui já estava mostrando para nós uma força muito grande, né, de oferta aqui, ó. É o que o mercado faz, ele chega aqui e ele já começa a sentir a oferta. Você pegou esse segundo movimento, Diogo? Não peguei novamente. Por quê? Por causa do horário. Eu não gosto de pegar operações depois das 15 horas. O volume cai e o movimento fica mais dificultoso. Ontem, por exemplo, eu peguei a operação 3,11. No final das contas, ele até desenvolveu, né? Deixa eu ver, acho que eu nem tenho mais aqui marcado no gráfico aquela operação
de ontem, mas no final das contas foi lá no alvo. Foi uma venda por aqui, né, nessa região aqui assim, ó, e desenvolveu lá para baixo, desenvolveu muito bem no final das contas. Mas olha só quantas vezes ele voltou e ficou nessa relutância. Se não me engano, eu saí aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. E aí o mercado vem e desenvolveu tudo ainda ontem. Mas depois das 3 é muito ruim pegar a operação. Eu não gosto particularmente, tá? Então é uma decisão minha, mas eu vi também esse movimento aqui. E aí o que ele fez aqui? O mercado sente a oferta, né? Entrar direto no bloco é muito arriscado. Então aguarda. O mercado ele deixa esse fundo, ele não renova muito bem aqui, né? Para fazer o choque, mas se você olhar aqui, ó, nesse ponto aqui, ele até meio que faz o choque, tá vendo? De qualquer forma, né? Aqui não é o melhor choque, né? Porque ele não faz com fechamento de candle, mas eu só acompanhei esse movimento aqui, foi bem bacana. O mercado ele retorna até forte aqui, olha, não estopa, né? O stop sempre um pouco acima do topo, né? O topo é esse aqui em questão. O mercado ele desenvolve rapidamente lá para baixo, volta na região do 0 a 0 e aí depois ele vem caindo lá e faz o gain, né? Vai lá no alvo lá, que aqui no caso deu 3,47 para 1, né? Um stop de 85 pontos, estava bem barato, bem barato. Por que ali do alvo? O alvo é exatamente por causa disso aqui, ó. Olha só, esse fundinho aqui é o primeiro alvo, né? Acima de 3 para 1, eu coloquei ali e ele desenvolve ali. Já termina de desenvolver, olha só para você ver, 5 e 8 da tarde, muito ruim operações nesse horário. Estou mostrando porque vale a pena você entender cada movimento aqui que o mercado faz, ok? Vamos vir aqui então para o gráfico de 5 minutos, vamos analisar aqui o mercado. A gente tem esses topos aqui, ó, nivelados, tá? Porque esses topos aqui que foram nivelados, tem liquidez aqui nele. Esses topos são validados com a quebra desses fundos, tá? Ó, esse topo, esse fundo, quebrado aqui. Esse topo, esse fundo, mesmo ponto, quebrado aqui. Esse topo, esse fundo, quebrado aqui, de qualquer forma. Então, assim, tem muita liquidez aqui nessa região, sem dúvida. E esse ponto aqui também é um ponto interessante, né? Essa máxima aqui, bem expressiva. Tem esse bloco com a POC em cima dele. Não é necessário fazer o choque mitigando ele, tá? Ele é só ali um a mais ali, que está ali para ajudar a reforçar ainda mais um contexto, tá? Reforçar um contexto. Então, a gente tem esse ponto de liquidez aqui, ó, que me parece interessante, tá? Eu até vou tirar aquele alarme que está muito longe, vou colocar aqui próximo desse topo aqui, ó, 350, 310. Eu vou baixar um pouquinho mais aqui, ó. Então, o mercado vindo aqui, fazendo um choque, com bastante intenção de oferta, é uma possibilidade bacana para a gente estar realizando aqui uma operação, tá? Diogo, e se o choque acontecer aqui em cima, ó? Também é válido. Esse topo aqui, ó, ele rompe esse fundo aqui, é um fundo bem expressivo também, né? Com esse movimento aqui. Então, o choque, seja ele aqui, ou seja ele mais em cima um pouco, seja ele aqui, é muito bom, tá? Agora, se o choque acontecer mitigando o bloco, é um a mais. Fica melhor ainda, mais contextualizado ainda, tá? Então aqui, esses 3 pontos são os mais próximos. Depois lá em cima já está muito longe. Nós estamos falando de 3.500 pontos, é muita coisa. Não vou nem dar tanta ênfase no momento. Se o mercado for se aproximando de lá, amanhã a gente retorna, né, na análise pré-mercado, ou no domingo, né? Amanhã sexta-feira, não é isso? Então, aí no domingo a gente retorna na análise pré-mercado, se preparando para segunda-feira. Vamos esperar o mercado desenvolver um pouco mais, tá? Então esses 3 pontos para choque é bem interessante, tá? Outra coisa interessante, e aí fica mais interessante ainda, é o que?
é a microestrutura. Pode ser aqui, ó, chegando ali no bloco, tá? Nivelando os topos, fazendo um choque na captura dos topos. Você tem uma boa possibilidade vendedora aqui nessa região. Outro ponto bem interessante é que não precisa ser necessariamente lá no bloco, né? O mercado ele pode criar uma microestrutura aqui, por exemplo. E aí, captura a liquidez do topo, faz um choque e você tem a venda. Pode ser mais embaixo? Pode. Pode ser mais em cima? Pode. Pode ser no bloco? Pode. Tá? Em qualquer um desses pontos aqui que ele criar a microestrutura é interessante, desde que ele esteja capturando aqui essas liquidez também, para tornar o cenário mais interessante ainda. Tá? Se o mercado abre e vem disparando forte aqui para cima, chega numa região que ele tinha que entrar força de demanda e não entra, e aí ele vem caindo mais fraco, começando aqui a nivelar os fundos, capturando no fundo, entrando uma demanda de interesse, né, comprador, você pode sim surfar aqui um movimento comprador, tá? Pode ser aqui, pode ser um pouco mais acima, assim, ó, não tem problema não, tá? Para isso ele tem que entrar com muita intenção, aqueles candles fortes, saudáveis, amplos, né? E aí ele vem caindo com aqueles candles fracos, sem muito interesse, e começa a criar uma lateralização, nivelar fundos. Aí sim, capturou, fez o choque, você tem a possibilidade compradora aqui nessa região, tá? É uma grande possibilidade. Mas o mercado está vindo de uma distribuição aqui, de uma distribuição aqui, de uma redistribuição aqui, né? Então, se o mercado que ainda tem esse gap aqui, ó, para ser fechado, tá? E uma possibilidade que fica interessante também é o que? É o mercado vir caindo aqui forte, né? E aí retornando fraco, pode até fazer um choque, mas um choque aqui não tem validade nenhuma, tá? Diogo, se o mercado cai, rompe esse fundo, faz um choque, tem compras? Não, não tem compras. Por quê? Porque esse fundo aqui já capturou liquidez aqui e desenvolveu um movimento já. Não tem liquidez aqui, quando eu falo não tem liquidez, é no sentido de liquidez de boa qualidade. Liquidez tem? Até tem. Até tem. A qualidade é boa? Não acredito muito. Por quê? Esse fundo nem quebrou esse topo. Agora, a partir do momento que o mercado quebra esse topo e começa a vir, a partir do momento que ele quebra esse topo aqui, ó, a gente já tem aqui um fundo de liquidez, um fundo mais interessante. Bem arriscado por conta do gap, né? Por conta do gap aqui. Deixa todo o cenário bem mais arriscado, tá? Deixa o cenário bem mais arriscado aqui por conta desse gap. Então, mesmo que tenha qualidade aqui, existe o risco. Existe a possibilidade, mas existe o risco. Sem quebrar esses topos aqui, nem possibilidade tem aqui. Então, se o mercado ele vem caindo forte aqui, por exemplo, e faz aquele cenário que a gente falou agora, né? Puf, quebra faz um choque, né? Faz uma mudança de caráter aqui. Você espera essa mudança de caráter falhar, e aí no teste você tem a possibilidade de seguir vendido aqui nessa região, tá? Então isso aqui é algo muito interessante que o mercado ele faz muito, ele induz as pessoas a comprarem, quebra estopando todo mundo, mitiga ali e aí volta e desenvolve um trade bacana. A favor do que? Do fechamento do gap, por exemplo, de pelo menos 50%. Às vezes ele faz isso aqui, ó, para induzir mesmo as pessoas a comprarem, aí estopa e aí você tem aqui uma venda bem interessante. Outra coisa interessante é o mercado vir caindo forte. O que é caindo forte? Olha só, olha só, olha só aqui para trás aqui, olha como que ele vem caindo forte assim, ó. E aí ele vem voltando fraco, às vezes faz um choque, às vezes não faz, às vezes faz até, né, aquele choque que eu acabei de comentar aqui, né, que ele vem induz aqui, ó, e aí não sai do lugar, fica aqui assim, ó, só andando de lado, nivelando os topos. Capturou no topo, fez um choque, você tem a venda para surfar a continuidade desse movimento. Às vezes ele vai vir caindo forte, de repente vai voltando, mas vai voltando fraco, 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 começa a nivelar. E aí, capturando no topo, fazendo um choque, você tem uma venda ali bem alinhada também, tá? Você consegue pegar uma venda bem interessante, tá? Basicamente, essas são as possibilidades. Diogo,
Compra. Compra fica um pouco complicado. Embora a gente vê aqui, como eu sempre comento, né, olha só, região lateral, sempre muito próximas, né, uma da outra. Então o mercado, o que ele pode estar fazendo aqui? Ó? Ele captura essa liquidez e começa a desenvolver lá para cima. Só que antes ele dá essa lateralizada, desenvolve lá para cima. E aí ele vem caindo. Nesse momento aqui, eu não vou marcar nada porque ainda não tem nada a ser marcado. Mas nesse momento, se o mercado ele começa a fazer isso aqui, ele dá essa subida, aí ele abre amanhã. E aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Começa a nivelar os fundos. E aí ele captura essa liquidez do fundo, entra uma demanda fazendo um choque, faz um teste. Você tem sim uma possibilidade compradora aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ele captura a liquidez, ele cria microestrutura, ele desenvolve um bom movimento, ele volta, anda de lado. Em qual região? A região já de demanda. Isso aqui já demonstrou que é uma região de demanda. Anda de lado. Você lembra que eu coloquei aqui num minuto a POC e mostrou uma força de demanda nessa lateralização? Mostrou uma força de demanda. Se ele tivesse capturado aqui no fundo, ficaria super alinhado, super alinhado. Ah, mas ele capturou no topo. Na verdade, ele não teve força nem para chegar aqui embaixo e capturar no fundo. Isso aqui não foi uma captura, isso aqui foi um desenvolvimento, né? Isso aqui foi um desenvolvimento do mercado. Então, o mercado ele tem essa ação de acumulação, né? E tem essa reação que é o desenvolvimento direcional. E aí ele volta, se amanhã o mercado começa a andar de lado aqui, nesse ponto aqui, vai ficar muito alinhado assim que ele fizer uma captura. Desde que fique nítido essa lateralização, esses fundos nivelados, tá? Começa a nivelar fundos mesmo. Quando eu falo nivelar fundos, gente, eu não estou dizendo que o mercado vai fazer isso aqui, ó. Não é isso aqui não. Isso aqui não é uma micro, está muito fraco, está fraco ainda, né? Claro que eu estou aqui nos 5 minutos, mas tem que ser algo nítido para ficar bem interessante. Chega aqui, ó, bate e sente demanda, vem andando, sente a demanda, aí sim, captura, faz o choque, faz o teste e puff, explode lá para cima. E aí a gente teria mais ou menos um cenário assim, ó. Mais ou menos um cenário assim. Olha só, seria mais ou menos esse cenário aqui, tá? Mais ou menos esse cenário. Seria super interessante para você fazer uma compra aqui nesse teste aqui, ó. E aí, sim, você surfar a favor do quê? A favor da captura dessa liquidez aqui do fundo, tá? Seria uma coisa interessante aqui para você ficar de olho. O preço está demonstrando que vai criar essa microestrutura? Não, não está demonstrando, tá? Eu estou colocando uma hipótese, estou colocando apenas uma possibilidade. O mercado pode já abrir aqui em cima e já desconfigurar isso tudo, ou abrir aqui embaixo, ou já abre aqui embaixo explodindo para cima, e está tudo bem, né? Mas isso aqui é uma possibilidade, que se o mercado criar aqui, fica alinhado, fica interessantíssimo para a gente ficar de olho aqui nesse movimento. Fora isso, não tem assim nada que o mercado possa tá fazendo, só se ele for criando agora no meio do caminho, tá? E essa é a nossa análise pré-mercado de hoje, tá? Te aguardo então no próximo vídeo. Se prepara aí para o mercado amanhã. Fica com Deus, um forte abraço.